Boa tarde aí, galera. Você que está chegando agora na TV Beira da Lagoa, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estou aqui com o professor Cícero Albuquerque, uma grande referência no nosso estado de Alagoas e da luta do movimento social em Maceió. Professor, bem-vindo aqui à TV Beira da Lagoa. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal da TV. Um abraço, uma alegria estar com você aqui, viu? Eu estou fazendo uma pergunta assim, bem direta às pessoas, né? Professor, é o fim do humanismo, da era do humanismo? É uma pergunta grave, Rogério, mas não é, nunca será. Na verdade, o mundo vive uma crise de perspectiva grave, mas a história, ela é assim, diversas gerações já viveram o sentimento que nós vivemos hoje, de um fim de tempo, de um fim de era, de um esgotamento. Só que toda crise, por mais profunda que ela seja, e por mais perversa que ela seja, e por mais sofrimento que ela gere, ela também gera o seu contraditório, que é típico do processo dialético da história. Nós estamos, certamente, tendo a oportunidade, enquanto humanidade, de repensar diversos campos das nossas existências. De repensar primeiro um modelo de desenvolvimento, que é um modelo que leva ao esgotamento dos meios, dos recursos naturais. É um modelo que leva a um estresse total do ser humano na sua necessidade de ter, de acumular, de possuir, como expressão de ser, tá? E que leva ao esgotamento de um modelo societário, de vida em sociedade, de convívio social, no qual as relações estão dominadas pelas relações, pelos elementos, pelos componentes materiais enquanto valores. E isso não quer dizer que isto é absoluto. Neste mesmo momento histórico, nós estamos construindo por dentro dele outras perspectivas, outras relações, outros vínculos, mais humanos, mais fraternos, alternativos ao modelo hegemônico. Vou te dar um exemplo. Neste momento, no coração do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, há um debate profícuo, especialmente no meio da juventude, que diz assim: este modelo, o modelo do capital e do capital financeiro como nunca antes, é um modelo que tem levado a humanidade a um desespero e que tem provocado relações cada vez menos afetivas, cada vez menos vinculantes e cada vez mais egoístas e mais individualistas. Nós não estamos no fim dos tempos, nós estamos vivendo uma crise de perspectiva do modelo hegemônico, uma crise profunda, mas nós estamos também construindo nas periferias, nos movimentos populares, nos grupos ambientais, nos diversos grupos ambientais, em escala planetária, novas possibilidades de existência. Muito bom. Eu estava recentemente conversando aqui e eu estou vendo coisas absurdas do tipo de filósofos charlatão aí na internet, né? Defendendo a escravidão, né? Com sua filosofia, que no fundo defende a escravidão. E aí eu percebi, debatendo com pessoas no Uber, no táxi, no meio do transporte, na cidade, né? Andando na cidade. E parece que é agora um novo preconceito, né? Tipo assim, é um preconceito, se você questionar a desigualdade social, é um novo preconceito, né? Vem ele falar de desigualdade social, que é isso é coisa de comunista. Chegou a um ponto em que pessoas religiosas não veem no outro um irmão, porque a dor do outro ela é ignorada por aquela pessoa, né? Então, por que esse medo agora, quando a gente fala assim, desigualdade social é o maior problema do Brasil, não é a corrupção é um dos problemas, mas a desigualdade social, ela destrói o país, eles ficam atordoados, especialmente a direita. Veja só, Rogério, quando nós nos formamos como seres humanos e quando nós começamos a compreender o mundo, nós aprendemos que o ser humano se diferencia das outras espécies animais pela razão, pela inteligência. Quando nós avançamos um pouco mais, nós descobrimos que a emoção é um outro componente fundamental e que nós não somos a única espécie que pensa, que sente,
né? Eu tenho um cachorro que quando eu chego em casa, ele faz uma alegria tão extraordinária que sem aquilo não vale mais a pena voltar para casa. Eu passei 3 dias agora na construção do movimento, do encontro do movimento de educação de base, uma rearticulação do movimento de educação de base, e quando cheguei em casa hoje, ontem à noite, ele fez uma festa que é extremamente gratificante. Mas voltando, mas a gente descobre que tem uma outra coisa fundamental enquanto característica humana, e talvez a primeira, e talvez a mais fundamental, que é a capacidade de empatia. Se eu não for um mesquinho, e a mesquinharia não é uma característica natural, é uma característica social desenvolvida, eu sou da sociologia, não posso acreditar em natureza humana, se eu não sou um mesquinho, eu fico feliz com a sua alegria, eu fico feliz com a sua conquista, eu fico feliz com a sua paz e com a sua felicidade. Se eu for um mesquinho, nada disso é possível. Se eu não for um sujeito com capacidade de empatia, eu não sei sentir a sua dor, eu não sei sentir a sua tristeza. Todos nós sentimos a alegria, todos nós sentimos a dor, todos nós sentimos a tristeza do outro. Portanto, a empatia é uma característica fundamental. Por que eu estou falando disso? Para dizer assim, esse debate sobre igualdade e desigualdade social e a centralidade nos tempos de hoje, que é um tempo no qual a desigualdade e a pobreza cresceram no mundo inteiro e entre nós. É inaceitável que 1% do povo brasileiro, 1% dos brasileiros tenham 50% das riquezas do país. Isso é inaceitável. Ninguém Trabalharam muito, não é? Pois é, ninguém de sã consciência pode aceitar isso. Como se deu a minha formação, como eu entendi que essas coisas são assim. Eu venho do movimento de igreja, das comunidades eclesiais, do movimento de educação de base. E eu aprendi na igreja, disse isso esse dia no encontro do MEB, que o meu discurso de justiça, de sociedade justa e fraterna, eu aprendi no ambiente de igreja católica. Veja, nós também tenho formação na igreja católica. Quando eu fui para a militância estudantil, quando eu fui para a militância partidária, eu aprendi que o nome disso era socialismo. De tal forma que toda vez que se fala em socialismo, a gente fala socialismo permite a construção de uma sociedade justa e fraterna. Não há ilusão que o capitalismo possa isso. Tá, nós perdemos a capacidade no Brasil e no mundo de falar de sociedade justa, de sociedade fraterna e de socialista. A igreja foi sempre uma promotora desses valores, se distanciou disso. Felizmente nós temos o Papa Francisco hoje falando, sim, e falando para o mundo. Minha admiração. Falando para o mundo, por incrível que pareça, para o mundo com mais veemência do que para a igreja, porque a igreja escuta menos e o combate. Isso é uma coisa absolutamente contraditória com o projeto de Jesus Cristo. Tá? Segunda coisa, os partidos... é um ponto-chave, né? Porque mexe no princípio maior de ser da igreja, que é Jesus Cristo. Exatamente. E os partidos de esquerda, especialmente no Brasil, pararam de falar em socialismo. E aí nós ficamos órfãos. Isso, claro, numa escala planetária é muito mais complexo, e mesmo aqui é muito mais amplo. Eu estou fazendo uma análise parcial, eu sei disso, mas eu quero dizer a você, nós paramos de falar em sociedade justa e fraterna. Nós paramos de falar em socialismo. Nós perdemos a utopia geral, ampla e restrita de viver num mundo melhor. Como tudo no mundo e como qualquer coisa na vida, isto precisa ser cultivado no nosso dia a dia. Quer discutir a cidade? Vamos discutir uma sociedade justiça, fraterna. Quando a gente for discutir, por exemplo, o trânsito, né? A gente for discutir, a gente vai pensar no trânsito para que a vida das pessoas se torne melhor, tornem mais justas as relações, mais fraterna. Ele vai discutir o trânsito dessa perspectiva, ele vai discutir qualquer coisa na cidade com perspectiva de justiça e de fraternidade. E aí nós estamos, se quisermos, falando de socialismo. Porque não é possível você pensar em justiça e fraternidade com alguém comendo 10 vezes ao dia e outros não comendo nenhuma. Essa é uma divisão mínima das coisas. Aí assim, se as nossas relações individuais, cotidianas, estiverem permeadas disso, se nós, no conjunto das nossas vidas e no conjunto da sociedade, estivermos falando sobre isso, se nós dialogarmos com a nossa cidade sobre tal perspectiva, nós temos sim como avançar. Para fechar, uma pergunta também que eu faço a todo mundo. O que é ser de esquerda? É defender uma sociedade justa, fraterna e solidária. Eu vou encerrar com um conceito de Mujica que eu acho bem moderno, que é ser de esquerda é uma proposição de solidariedade com o outro em detrimento de uma posição egoísta. Mais ou menos assim,
dizia assim, em qualquer lugar do mundo, se você for capaz de se indignar, de tremer de indignação diante da injustiça, é porque nós somos companheiros. É isso aí. Companheiro Defensores da Lagoa, se inscreve aí. Valeu, professor. Um abraço, cara. Bom. Massa, velho.